Estados Unidos pedem que a OMS conduza a segunda fase de estudo sobre a origem do coronavírus. É fundamental que a China ofereça aos especialistas independentes acesso total aos dados originais e completos e às amostras relevantes para entendimento da fonte do vírus, diz declaração. Estados Unidos pediram nesta quinta-feira, 27, que a Organização Mundial da Saúde, OMS, conduza uma segunda fase de investigação sobre as origens do novo coronavírus, com especialistas independentes tendo acesso completo a dados originais e amostras na China. Uma equipe liderada pela OMS, que passou 4 semanas na cidade e nos arredores de Wuhan em janeiro e fevereiro com pesquisadores chineses, disse, em um relatório divulgado em março, que o vírus havia provavelmente sido transmitido a partir de morcegos para humanos por meio de outro animal, e que a introdução por meio de um incidente em laboratório era considerada hipótese extremamente improvável. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, determinou que seus assessores encontrem respostas para a origem do vírus que causa a Covid-19. Ele afirmou que agências de inteligência dos Estados Unidos estão analisando teorias rivais potencialmente incluindo a possibilidade de acidente em um laboratório na China. O estudo inicial da OMS foi insuficiente e inconclusivo, disse a missão dos Estados Unidos na ONU em Genebra, em nota ontem, pedindo a condução do que chamou de segunda investigação oportuna, transparente e baseada em evidências, inclusive na China. É fundamental que a China ofereça aos especialistas independentes acesso total aos dados originais e completos e às amostras relevantes para entendimento da fonte do vírus e dos estágios iniciais da pandemia, acrescenta a declaração dos Estados Unidos. A China, por meio de um representante de sua embaixada nos Estados Unidos, disse que apoia um estudo abrangente de todos os casos iniciais da Covid-19 descobertos pelo mundo, e uma investigação minuciosa em bases secretas e laboratórios biológicos. Mike Ryan, principal especialista em emergências da OMS, disse na reunião anual de ministros de saúde na quarta-feira, 26, fizemos consultas informais com muitos países membros para ver o que acontece na próxima fase. E vamos continuar a fazer essas discussões nas próximas semanas. Com a Agência Brasil. Bashar al-Assad conquista quarto mandato na Síria, com 95% dos votos. Vitória garante a Assad mais 7 anos de governo e alonga a permanência de sua família no poder, por quase 6 décadas. Seu pai liderou o país por 30 anos. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, conquistou seu quarto mandato com 95,1% dos votos, em uma eleição que irá aumentar ainda mais seu tempo no governo de um país arruinado pela guerra. Adversários do presidente reeleito e o Ocidente dizem que o governo foi marcado por fraudes. O governo de Assad afirma que a eleição mostra que a Síria está funcionando normalmente, mesmo depois de uma década de conflitos que mataram centenas de milhares e tiraram 11 milhões de pessoas, cerca de metade da população, de suas casas. O chefe do parlamento, Hamoud Sabag, anunciou o resultado em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 27, dizendo que o nível de comparecimento às urnas foi de 78%. A eleição foi adiante apesar de um processo de paz liderado pela ONU,
que havia solicitado que a votação acontecesse sob supervisão internacional e que pudesse ajudar a pavimentar o caminho para uma nova Constituição e acordo político. A vitória garante a Assad mais 7 anos de governo e alonga a permanência de sua família no poder, por quase 6 décadas. Seu pai, Hafez al-Assad, liderou a Síria por 30 anos, até a morte em 2000. Os anos de Assad na presidência são marcados pelo conflito que começou em 2011, com protestos pacíficos antes de sair do controle e se tornar multilateral, fragmentando o país. Com a Agência Brasil, João Doria chama Bolsonaro de genocida em bate-boca com deputada em Palanque. Governador de SP e deputada federal discutiram em evento na zona leste de SP. O governador de SP, João Doria, PSDB, e a deputada federal Carla Zambelli, PSL-SP, bateram boca durante evento do governo paulista na tarde desta sexta, 29. Ao discursar, a parlamentar alfinetou o tucano ao criticar o fechamento do comércio no estado por causa da epidemia de Covid-19. Bolsonaro não fechou comércios. Bolsonaro não decretou lockdown. Bolsonaro não fez toque de recolher e também não destruiu empregos, afirmou a parlamentar, ao que Doria imediatamente interrompeu, dizendo repetidas vezes, destruiu vidas. Genocida, concluiu o tucano, que era aplaudido enquanto se manifestava. Veja o vídeo abaixo. Zambelli segue dizendo que a fala do tucano é natural vindo de um governador que já mandou eu engraxar botas de militares, no que foi vaiada. Digo para os senhores, eu prefiro ter que engraxar bota de militares como o meu marido, por exemplo, é militar, e engraxo com muito orgulho a bota dele para ele poder ir trabalhar. O governador encerrou a sua fala dizendo que São Paulo é a terra da vacina, não da cloroquina. Doria e Zambelli estavam presentes no evento de entrega dos conjuntos habitacionais Manuel Bueno II e Osório, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Mônica Bergamo / Folha Press. 2 asteroides maiores que estátua do Cristo Redentor estão se dirigindo rumo à Terra. 2 asteroides de grandes dimensões se aproximarão da Terra a uma distância relativamente curta em 27 de maio e 1º de junho, informa o serviço de imprensa do Centro de Pesquisa de Objetos Próximos da Terra, CNEOS, da NASA. De acordo com os cálculos, o primeiro objeto espacial, chamado 2021 JF1, tem entre 94 e 210 metros de diâmetro e é várias vezes maior do que a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que tem 38 metros de altura. De acordo com os cálculos, o primeiro objeto espacial, chamado 2021 JF1, tem entre 94 e 210 metros de diâmetro e é várias vezes maior do que a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que tem 38 metros de altura. A rocha espacial está se movimentando a uma velocidade de cerca de 17 km por segundo, 61.200 km por hora, e passará perto da Terra em 27 de maio. O segundo asteroide, 2021 KT1, voa a cerca de 18 km por segundo, 64.800 km por hora, e seu diâmetro oscila entre 150 e 330 metros. O objeto pode ser comparado com a Torre Eiffel, que tem 324 metros de altura. Astrônomos estimam que ele se aproximará da Terra em 1º de junho e passará a uma distância de 13 milhões de quilômetros.
Os asteroides são corpos celestes relativamente pequenos do sistema solar que orbitam em torno da estrela hospedeira. Ao contrário dos planetas, eles têm forma irregular e são desprovidos de atmosfera, porém podem ter satélites, com a agência Sputnik Brasil. Bombardeios de Israel em Gaza podem ser caracterizados crimes de guerra, diz ONU. O conflito de 11 dias deixou mais de 250 mortos. A Alta Comissária dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, afirmou nesta quinta-feira, 27, que os bombardeios realizados por Israel na faixa de Gaza durante 11 dias neste mês de maio podem ser crimes de guerra. Se for verificado que o impacto sofrido por civis e seus bens materiais foi indiscriminado e desproporcional, esses ataques podem se constituir como crimes de guerra, disse Bachelet durante uma reunião do Conselho de Direitos Humanos. A Alta Comissária dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, afirmou nesta quinta-feira, 27, que os bombardeios realizados por Israel na faixa de Gaza durante 11 dias neste mês de maio podem ser crimes de guerra. Se for verificado que o impacto sofrido por civis e seus bens materiais foi indiscriminado e desproporcional, esses ataques podem se constituir como crimes de guerra, disse Bachelet durante uma reunião do Conselho de Direitos Humanos. Segundo a chilena, apesar do governo de Tel Aviv afirmar que os prédios atingidos em áreas de população civil abrigavam os terroristas do Hamas, o país não apresentou provas a respeito. Bachelet ainda lembrou que diversas das estruturas atingidas por bombas eram edifícios governamentais, casas, edifícios residenciais, de organizações humanitárias, instalações médicas e estradas. Durante o conflito, que durou entre 10 e 21 de maio, diversos foram os governos internacionais que afirmavam que Israel tinha o direito de se defender dos ataques de foguetes lançados pelos grupos Hamas e Jihad Islâmica, mas que a resposta deveria ser proporcional. A Alta Comissária dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, afirmou nesta quinta-feira, 27, que os bombardeios realizados por Israel na faixa de Gaza durante 11 dias neste mês de maio podem ser crimes de guerra. Se for verificado que o impacto sofrido por civis e seus bens materiais foi indiscriminado e desproporcional, esses ataques podem se constituir como crimes de guerra, disse Bachelet durante uma reunião do Conselho de Direitos Humanos. Segundo a chilena, apesar do governo de Tel Aviv afirmar que os prédios atingidos em áreas de população civil abrigavam os terroristas do Hamas, o país não apresentou provas a respeito. Bachelet ainda lembrou que diversas das estruturas atingidas por bombas eram edifícios governamentais, casas, edifícios residenciais, de organizações humanitárias, instalações médicas e estradas. Durante o conflito, que durou entre 10 e 21 de maio, diversos foram os governos internacionais que afirmavam que Israel tinha o direito de se defender dos ataques de foguetes lançados pelos grupos Hamas e Jihad Islâmica, mas que a resposta deveria ser proporcional. Segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, foram 243 mortes na cidade, incluindo 66 crianças e 39 mulheres, mais de 2.000 feridos e milhares de desabrigados. Do lado israelense, 12 mortes foram confirmadas, incluindo uma criança. Crise com a França. Nesta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi,
convocou o embaixador de Paris no país após as afirmações do ministro Jean-Yves Le Drian. No domingo, o chanceler francês afirmou que há um risco de apartheid de Israel em relação aos palestinos se a solução de dois estados não for alcançado. Confiança da indústria sobe em maio, diz FGV. Alta veio depois de 4 quedas consecutivas. Com o resultado, o indicador chegou a 104,2 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos, e retornou ao patamar de março deste ano. O Índice de Confiança da Indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, subiu 0,7 ponto na passagem de abril para maio deste ano. A alta veio depois de 4 quedas consecutivas. Com o resultado, o indicador chegou a 104,2 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos, e retornou ao patamar de março deste ano. O resultado foi influenciado pelo aumento do otimismo dos empresários da indústria brasileira em relação aos próximos meses, quesito medido pelo Índice de Expectativas, que subiu 2,1 pontos e chegou 99 pontos. Já o índice da situação atual, que mede a confiança no presente, recuou 0,5 ponto e atingiu 109,5 pontos. O avanço da vacinação, embora lento, e a recuperação de economias externas, ampliando as exportações, são elementos que tendem a contribuir com a melhora das expectativas para o próximo semestre, afirma a economista da FGV Claudia Perdigão. O nível de utilização da capacidade instalada da indústria subiu 1,1 ponto percentual, para 77,8%, com a Agência Brasil. Deputado de Bolsonaro propõe fechar a UERJ. Deputado estadual Anderson Moraes, PSL, protocolou um projeto de lei que prevê a extinção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O deputado Anderson Moraes, que ostenta em seu perfil nas redes sociais uma foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro, escreveu: protocolamos projeto de lei que dispõe sobre a extinção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, e a transferência da oferta de vagas a instituições privadas. Protocolamos projeto de lei que dispõe sobre a extinção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, e a transferência da oferta de vagas a instituições privadas. Balbúrdia nas universidades custeadas com o dinheiro do povo, nós não iremos aceitar. O PL também concede direito para que os bens da UERJ sejam remanejados para universidades particulares. Além disso, o que não for contemplado na absorção, seria transferido para outras unidades de ensino superior do Estado, como a UESO e a UENF. Em seu perfil nas redes sociais, o deputado justifica seu pedido criticando o gasto de dinheiro público usado para sustentar a universidade. Em seu pedido, o deputado alega o nítido aparelhamento ideológico de viés socialista na universidade como uma justificativa para o fim da UERJ. Quando se candidatou, em 2018, Anderson Moraes possuía apenas o ensino médio concluído, com a agência Sputnik Brasil. Deputado do PDT critica Ciro e pede o fim das agressões contra Lula. O deputado pedetista Túlio Gadelha discorda da estratégia de Ciro Gomes, pré-candidato do PDT a presidente da República, de atacar o ex-presidente Lula. Gadelha também é crítico à falta de democracia interna no partido. Ciro tem que criticar Bolsonaro e parar de atacar Lula. Ciro não vai conquistar os votos de eleitores de Bolsonaro,
afirma o parlamentar em entrevista à Folha de S. Paulo, nesta sexta-feira, 28. Ciro Gomes está em posição sofrível nas pesquisas eleitorais. Ele tem apenas 6% de intenções de voto no primeiro turno na mais sondagem do Datafolha, bem atrás de Lula, com 41%. Perguntado pela Folha como vê a movimentação de Ciro e do PDT para 2022, o deputado foi enfático: não tenho achado que seja uma estratégia interessante os ataques ao Lula. No momento em que mais o país precisa de estadistas para vencer esta crise, vemos as nossas maiores referências entrarem em conflito. Isso tem me preocupado e me afastado desses projetos. Até o Leonel Brizola, para usar uma referência do PDT, dizia que o campo progressista dividido é a escada para a direita conservadora subir. E é isso que está acontecendo. Gadelha põe em dúvida se o PDT deve ter candidatura própria na eleição presidencial de 2022. Moraes, do STF, abre sigilo do inquérito criminal contra o ministro do Meio Ambiente, leia o inteiro teor de 500 páginas. Inquérito da Polícia Federal aponta fortes indícios de envolvimento do ministro do Meio Ambiente na facilitação. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, levantou nesta quarta-feira, 26, o sigilo da investigação da Polícia Federal sobre a participação de agentes públicos na exportação ilegal de madeira, que atinge o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. São quase 500 páginas, entre relatórios e representações policiais, decisões judiciais e termos de depoimento. No despacho que tornou o material público, Moraes afirma que parte da documentação já havia sido divulgada na semana passada com a abertura da Operação Aquanduba, que fez buscas contra Salles e afastou o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, por 90 dias. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, levantou nesta quarta-feira, 26, o sigilo da investigação da Polícia Federal sobre a participação de agentes públicos na exportação ilegal de madeira, que atinge o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. São quase 500 páginas, entre relatórios e representações policiais, decisões judiciais e termos de depoimento. No despacho que tornou o material público, Moraes afirma que parte da documentação já havia sido divulgada na semana passada com a abertura da Operação Aquanduba, que fez buscas contra Salles e afastou o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, por 90 dias. É certo que o objeto da investigação conduzida nestes autos é de conhecimento público, circunstância que, neste caso específico, reforça a necessidade do levantamento parcial do sigilo, escreveu o ministro. Entre o material tornado público está a representação da PF que acusou fortes indícios de envolvimento de Salles em irregularidades e apontou operações financeiras suspeitas do ministro do Meio Ambiente. No mesmo documento, a Polícia Federal também cravou que as provas reunidas na investigação já são suficientes para enquadrar Eduardo Bin pelos crimes de facilitação ao contrabando e advocacia administrativa. Justiça arquiva inquérito sobre palestras e desbloqueia bens de Lula. A juíza federal Gabriela Ard, da 13ª Vara Federal de Curitiba, arquivou investigações sobre palestras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A magistrada também mandou desbloquear bens do espólio da ex-primeira-dama Marisa Letícia. O caso era investigado desde 2015 pela Força Tarefa da Lava Jato do Paraná. Em decisão, Gabriela afirmou que a Polícia Federal não encontrou indícios de que os pagamentos pelas palestras foram feitos com dinheiro de origem ilícita, como apontava o Ministério Público Federal. A justificativa para manter-se o bloqueio da integralidade dos ativos financeiros de Luiz Inácio da Silva baseava-se na suspeita da prática de crimes envolvendo as palestras ministradas pelo ex-presidente. Todavia, a autoridade policial concluiu não haver indícios nesse sentido, com o que concordou o MPF. Por tais motivos, o bloqueio integral de tais valores não mais se sustenta. Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula, afirmou que a apresentação de denúncias sem materialidade, que visam transformar atos manifestamente lícitos em ilícitos, é uma das principais táticas de Laufari. Essa vitória jurídica tardia é mais uma oportunidade para reflexão sobre o fenômeno usado pela Lava Jato. O desbloqueio de bens atinge apenas a parte relativa ao espólio da ex-primeira-dama, que morreu em 2017. Quanto aos imóveis, foram submetidos à constrição somente a parte ideal de 50%, relativa à meação de Luiz Inácio Lula da Silva, a qual fica mantida. A outra metade, correspondente à meação do embargante, já foi resguardada. Autorizo que a posse de referidos imóveis permaneça com o ex-presidente ou com seus prepostos, até ulterior decisão judicial, disse a juíza. Gabriela Ard determinou o desbloqueio de 50% dos valores da Previdência de Lula. Também permitiu a venda de 2 veículos do ex-presidente mediante depósito de 50% do valor de cada um deles em juízo. O ex-presidente Lula foi acusado de usar as palestras para receber propina das empresas na 24ª fase da Operação Lava Jato. Apoiadores sempre afirmaram que o ex-presidente nada fez de diferente de uma infinidade de outras autoridades, que passaram a ganhar dinheiro após deixarem o cargo fazendo conferências, incluindo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A magistrada também mandou desbloquear bens do espólio da ex-primeira-dama Marisa Letícia. O caso era investigado desde 2015 pela Força Tarefa da Lava Jato do Paraná. Em decisão, Gabriela afirmou que a Polícia Federal não encontrou indícios de que os pagamentos pelas palestras foram feitos com dinheiro de origem ilícita, como apontava o Ministério Público Federal. A justificativa para manter-se o bloqueio da integralidade dos ativos financeiros de Luiz Inácio da Silva baseava-se na suspeita da prática de crimes envolvendo as palestras ministradas pelo ex-presidente. Todavia, a autoridade policial concluiu não haver indícios nesse sentido, com o que concordou o MPF. Por tais motivos, o bloqueio integral de tais valores não mais se sustenta. Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula, afirmou que a apresentação de denúncias sem materialidade, que visam transformar atos manifestamente lícitos em ilícitos, é uma das principais táticas de Laufari. Essa vitória jurídica tardia é mais uma oportunidade para reflexão sobre o fenômeno usado pela Lava Jato. O desbloqueio de bens atinge apenas a parte relativa ao espólio da ex-primeira-dama, que morreu em 2017. Quanto aos imóveis, foram submetidos à constrição somente a parte ideal de 50%.
relativa à meação de Luiz Inácio Lula da Silva, a qual fica mantida. A outra metade, correspondente à meação do embargante, já foi resguardada. Autorizo que a posse de referidos imóveis permaneça com o ex-presidente ou com seus prepostos, até ulterior decisão judicial, disse a juíza. Gabriela Ard determinou o desbloqueio de 50% dos valores da Previdência de Lula. Também permitiu a venda de 2 veículos do ex-presidente mediante depósito de 50% do valor de cada um deles em juízo. O ex-presidente Lula foi acusado de usar as palestras para receber propina das empresas na 24ª fase da Operação Lava Jato. Apoiadores sempre afirmaram que o ex-presidente nada fez de diferente de uma infinidade de outras autoridades, que passaram a ganhar dinheiro após deixarem o cargo fazendo conferências, incluindo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Dar palestras também é conhecida por ex-presidentes de outros países. No mês de julho de 2019, a CNN noticiou que o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, faturou 89 milhões de dólares com palestras após deixar a Casa Branca. Nas redes sociais, o Instituto Lula afirmou que entre 2011 e 2015, o ex-presidente fez palestras ao redor do mundo para mais de 40 empresas. Depois de anos de perseguição, PF e MP não conseguiram apresentar nenhuma acusação inventada em torno delas. O ex-presidente também se manifestou pelas redes sociais. A presidente do Partido dos Trabalhadores, PT, deputada Gleisi Hoffmann, afirmou que agora cabe ao STF votar a suspeição desse ex-juiz e Lula reaver seus direitos políticos, se referindo às decisões anteriores de Sérgio Moro. Precisamos esperar 5 anos, mas tá aí, a justiça tarda mas não falha. Está desmontada mais uma tese de Dallagnol e Moro que armaram uma tramóia jurídica contra Lula, escreveu ela no Twitter. Com o Diário do Centro do Mundo. Diretor do Butantan diz que o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a vacinar. Em depoimento à CPI da Covid, Dimas Covas disse que em junho de 2020, o governo foi avisado sobre o avanço nos estudos da Coronavac e houve oferta de 60 milhões de doses. De acordo com Dimas Covas, o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a iniciar a imunização contra a Covid-19, mas percalço com o governo do presidente Jair Bolsonaro para fechar um contrato impediram a antecipação da vacinação. O mundo começou a vacinar no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado mais de 4 milhões de doses. Tínhamos no Butantan 5,5 milhões e mais 4 milhões em processamento sem contrato com o Ministério. Nós podíamos ter começado antes, o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação se não fosse esses percalços, tanto contratuais como de regulamentação, afirmou. Fala de Bolsonaro atrasou o contato. Depois, o Butantan ainda fez proposta para o governo federal, que em agosto e outubro, Dimas Covas afirmou que em outubro as negociações pareciam estar se caminhando para um desfecho, mas que tudo mudou em função da resistência de Bolsonaro a aceitar a vacina chinesa. Tudo aparentemente estava indo muito bem, tanto que em 20 de outubro foi convidado pelo ex-ministro Eduardo Pazuello para uma cerimônia no Ministério da Saúde.
em que a vacina seria anunciada como uma vacina da PNI, com uma incorporação de 46 milhões de doses de Covax. Pazuello chegou a anunciar o contrato, mas logo após o presidente da República se manifestou contra a compra da Coronavac. Bolsonaro chegou a argumentar na época que os brasileiros não seriam cobaias. A partir desse ponto, o notório que houve uma inflexão. O digo isso porque saímos de lá muito satisfeitos e achamos que de fato teríamos resolvido parte desse problema. No outro dia de manhã, as conversões adicionais não seguiram, porque houve uma manifestação do presidente da República dizendo que a vacina não seria incorporada, disse. O acordo acabou sendo fechado em janeiro de 2021. 6 meses após a primeira oferta, a Coronavac e a vacina contra o coronavírus que mais foi aplicada no Brasil, segundo Dimas Covas, o Butantan, poderia ter entregue 100 milhões de doses até maio. Desde o ano, mas em virtude da demora para assinar o contrato e o prazo foi estabelecido para setembro com a agência Sputnik Brasil.